TVM, é pra você que a gente faz. Estamos aqui na TVM mais uma vez, atendendo o chamamento do meu amigo Léo e da minha amiga Merle. E como chamamento de amigo a gente não recusa, estamos aqui para falarmos sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Como este mundão de meu Deus está girando e as coisas que estão acontecendo neste giro louco que o mundo dá. Nós estamos assistindo, de uma maneira muito abrupta, mudanças radicais no pensamento ideológico do mundo. Lá nos anos 80, nos anos 90, se alguém falasse que a direita daria uma guinada no mundo inteiro, nós seríamos chamados de louco. Mas João Paulo II veio e mostrou que isso era possível. Ele derrubou o muro de Berlim, levantou a cortina de ferro e deu a liberdade àqueles povos que estavam escravizados pela doutrina marxista, mostrando ao mundo o sabor, devolvendo ao mundo o sabor da liberdade e principalmente da livre iniciativa. De lá para cá nós assistimos na Europa revoluções incríveis. Todos aqueles países que eram satélites da União Soviética, agora são tigres do leste europeu. Tchecoslováquia, Geórgia, Chechênia, são países que hoje ninguém mais reconhece, de tão avançado que estão. Aqui no Ocidente, nós estamos vendo redutos tradicionais da esquerda sendo derrubados. Até a França, a pátria do liberté, igualité, fraternité, há tempos começou com Sarkozy. Deu uma volta com o Hollande e agora nós temos Macron. E quase tivemos Marine Le Pen. Tudo isto por quê? Porque aquela ideologia, a ideologia marxista, mostrou-se, antes de qualquer coisa, nefasta à humanidade. Ela simplesmente tolhe todo e qualquer tipo de liberdade, ela mata, ela simplesmente destrói qualquer possibilidade de avanço. Mas o mundo não é regido somente pelas questões humanas. Tem coisas maiores, tem coisas superiores. E não vamos esquecer que nós entramos na Era de Aquários. E a Era de Aquários é uma era que traz simplesmente a iluminação, o conhecimento. E quando você traz o conhecimento e a iluminação, as mentes não mais continuam submissas. É através da iluminação, do conhecimento, que nós galgamos, abrimos as asas da liberdade. A mente cria asas e voamos além da nossa imaginação. Lá em Nova York, nos anos 70, um grupo de jovens dançava no Central Park e cantava uma música que dizia: Aquarius, let sunshine. Aquários, deixe a luz do sol entrar. E na outra ponta dos Estados Unidos, na Califórnia, um outro grupo de jovens cantava: se você vier a São Francisco, bote flores nos seus cabelos. Essa era a grande revolução. Essa é a revolução que está acontecendo no mundo, onde a liberdade, a imaginação do ser humano vai ganhar asas. Como isso se reflete no nosso dia a dia? Se reflete no nosso dia a dia quando nós vemos as pessoas de uma hora para outra tomando consciência da sua cidadania e não mais admitindo falcatruas. O Brasil
sempre vem em uma rabeira histórica. As coisas acontecem lá fora e depois acontecem aqui. E a mesma coisa está se repetindo. Enquanto a Europa inteira estava se desenvencilhando das velhas políticas de esquerda, quando a Sorbonne e a escola de Frankfurt com Habermas estavam sendo deixados de lado, aqui no Brasil, a academia brasileira, completamente doutrinada e atrelada à ideologia marxista, os ufanava. Agora, o povo foi para as ruas e disse, basta, não temos mais isto, porque a esquerda mostrou realmente a sua cara. Em todos os lugares onde os governos de esquerdas estavam instalados, além da gente ter percebido, de terem levado os seus respectivos países a uma recessão econômica, a um atraso nunca visto, ainda assim está avaliada a um tremendo caso de corrupção. Aqui no Brasil, o Partido da Transparência, o Partido da Dignidade, o Partido da... simplesmente, em 11 anos de poder, cometeu o maior roubo da história da humanidade. Não foi um roubinho. O Lula costuma dizer que a esquerda, que a direita, durante 500 anos de história, roubou este país. Primeiro que ele é um ignorante e um pinguço e um analfabeto de marca maior. Porque 500 anos de história, o Brasil como país não tem 500 anos de história. O Brasil como país começa com o Império Brasileiro. Antes, nós éramos colônia, nós pertencíamos a Portugal. Portugal, nós fazíamos parte do Estado português. Ou seja, aqui era Portugal. Brasil era uma colônia de Portugal. Deixou de ser colônia de Portugal em 1822, quando D. Pedro I proclamou a independência do Brasil. De lá para cá, nós tivemos o primeiro e o segundo império, no primeiro e segundo reinado. O segundo reinado foi a era mais nobre que o Brasil pôde experimentar como país. Era líder no cenário do contexto mundial. Tínhamos um governante que era simplesmente admirado e respeitado no mundo inteiro. Depois disso, tivemos a proclamação da República. E de lá para cá, só falcatrua. Mas durante esse período de quase 100 anos de proclamação de República, o pior período que nós tivemos, sem dúvida nenhuma, foi os 13 anos de governo Petralha. O roubo foi simplesmente absurdo. Simplesmente é o maior roubo de toda a história da humanidade. Nunca se ouviu falar em tamanho volume de dinheiro desviado. Para se ter uma ideia, o volume de dinheiro que foi desviado, simplesmente apenas 13 países no mundo têm o PIB maior do que o volume que o PT roubou do Brasil em 11 anos de governo. Estão dimensionando isso? O PIB de apenas 13 países no mundo, até o G20, que o Temer está lá, tem países que têm o PIB menor do que o roubo do PT. E ainda nós estamos vendo o Zé Dirceu dizendo que tomarão de novo o poder no Brasil. Mas eu acho difícil. Eu acho difícil justamente por isto que nós estamos vendo agora. Este despertar de consciência. E não se trata mais de direita, de esquerda, de ideologia, de discussão de propriedade. Porque a esquerda não discute questão de propriedade.
A esquerda apenas discute como que ela vai tirar a propriedade dos outros. O que nós queremos agora é simplesmente um governo que cuide da coisa pública no que ele tem que cuidar, na sua essência e nada mais. Esse despertar de consciência é que é fruto de um novo movimento mundial. Nós queremos eficiência, nós queremos honestidade e nós queremos liberdade. O Estado, ele não foi criado para nos escravizar. O Estado é um instrumento público criado por um povo para administrar e gerir a coisa pública. O povo, o cidadão, não está para o Estado. O Estado tem que estar para o cidadão. Em governos socialistas é diferente. O Estado, o povo está para o Estado. Você tem que trabalhar, você tem que produzir, entregar tudo para o Estado e o Estado devolve aquilo que ele acha que deve devolver e da forma como deve devolver ao povo ao seu bel prazer. É por isso que não dá certo. Estamos vendo isso acontecer no mundo inteiro. E a prova disso, senhores, é que os grandes bastiões, as grandes fortalezas da esquerda estão desmoronando. Uma das maiores e mais espetaculares derrotas da esquerda, com certeza, foi a eleição do Trump. Por quê? A eleição do Trump representa tanto nesta luta, neste novo mundo que está se abrindo. Porque ele derrotou aquilo que era tido como o quarto poder. Ou seja, esta maquininha, essa estrutura que nós estamos aqui, a mídia. A mídia foi fragorosamente derrotada, porque ela comprou e sempre comprou o discurso de esquerda e simplesmente abominava o Trump. Eu confesso a vocês que nutri uma certa antipatia pelo Trump. Aquele jeitão, bonachão, achava aquilo pedante, grosso, meio que todos os adjetivos grosseiros se podia se colocar no Trump. Mas um dia, logo depois que ele foi eleito, eu parei e pensei, pomba, mas este cara tem uma história. Pelo que eu conheço do Trump, ele já tinha ido à falência umas 2 ou 3 vezes e se recuperou. E recuperou a fortuna e não recuperou nada com benefício do Estado. Sempre na iniciativa privada, sempre fazendo negócio, sempre se arriscando e sempre caindo, mas levantando, cuspindo os dentes quebrados e indo à luta. E é assim que um homem se faz. É assim que nós também se fazemos. É assim que a nossa vida é. O nosso caminho também é feito de tropeços. E eu olhei para ele e disse, a gente tem que respeitar os tropeços desse homem. E ele foi eleito presidente. E ele tem me surpreendido dia a dia. Quando ele aparece no meio de uma comunidade de cubanos e cancela o acordo unilateral que o Barack Obama tinha feito com a ditadura castrista, este homem passou a ter o meu respeito. Quando o mundo inteiro, a imprensa do mundo inteiro, passa a tratá-lo com certo ridículo, debochando se ele tropeça na escada do avião, ou se a mulher dele não dá a mão para ele, ou se a mulher não sei de quem, buscando picuinhas para denigrir e tirar o mérito e acabar com o brilho dele, ele sempre
nos surpreende. Agora ele está na Polônia. Esperava-se que a visita fosse um fracasso, que ele fosse ser hostilizado na Polônia. Pelo contrário, as imagens não trazidas pela imprensa oficial, pela mídia oficial, pela mídia institucionalizada, mas sim pelas imagens que a rede social nos mostra, é de um Trump sendo ovacionado na Polônia. Ele está sendo ovacionado em nome de uma coisa, da liberdade. E querem saber o porquê? Porque o povo polonês experimentou o gosto amargo do sangue causado, provocado por um governo socialista, marxista, comunista. Eles sabem o quanto custa. A Polônia, a Ucrânia e todos aqueles países do leste europeu sabem o que é viver sob a bota de um Estado socialista. E se nós quisermos dar uma olhadinha também, é só dar uma olhadinha o que está acontecendo na Colômbia, na Venezuela, aonde o Maduro está lá oprimindo todos os dias o povo para se perpetuar no poder. Eu tenho visto e acho que esta imensa, esta nova ordem que se está estabelecendo no mundo, me dá um grande alento. E me dá um grande alento porque eu vejo as pessoas voltando a lutar pela liberdade. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de propriedade, não é uma questão de ter ou não ter, é uma questão de ser. É uma questão de ser livre, de eu ter o direito de fazer aquilo que eu quero ser como eu sou, respeitando a minha individualidade, a tua individualidade, a individualidade de quem está nos lados, a individualidade de quem está acima, de quem está abaixo. É isto que nós temos que ter daqui para frente. E é isso que nós temos que exigir das pessoas que estão do nosso lado e exigir principalmente de nós mesmos. É uma palavra, aonde a gente traduz tudo o que nós temos que fazer para construirmos um mundo melhor. Respeito. Respeito. Antes de qualquer coisa, respeito. Respeito principalmente com a verdade. Cada vez que nós iludimos, mentimos ou procuramos manipular os fatos para acobertar uma situação real, nós estamos cometendo um crime de lesa majestade, um crime de lesa pátria. Por quê? Simplesmente nós estamos tirando, escondendo um tumor que tem que ser analisado, que tem que ser olhado, dissecado, para que a gente possa extirpá-lo e possa construir um mundo melhor. Esses dias, nas redes sociais, eu vi um vídeo que eu olhei e cheguei até a chorar. Lágrimas me vieram aos olhos de ver uma coisa que eu não imaginava que eu ia ver. Em uma universidade de Minas Gerais, estava lá toda a esquerda posta para discutir direitos humanos, com aquele velho discurso que você já conhece. Aí me aparece um jovem, que não era um agroboy, que não era um Mauricinho, filhinho de papai, mas um menino simples do povo. E olha, pede a palavra e diz: como que vocês estão aqui discutindo direitos humanos se vocês são marxistas e comunistas? Uma ideologia que matou e violentou da forma mais cruel durante todo o século XX. Como vocês vêm aqui discutir direitos humanos se vocês não respeitam o direito dos outros? Quando eu olhei aquilo,
Eu disse, meu Deus, nós estamos indo para um caminho de paz e de liberdade. Vou encerrar por aqui. Que fique essa reflexão. Olhem, nós temos novos alentos, uma nova era está começando e graças a Deus é uma era que vai nos trazer luz, que vai nos trazer paz, que vai nos trazer conhecimento. Vamos sair do estado da ignorância, se Deus quiser, se os deuses quiserem. E como dizia a música, let sunshine. Vamos abrir a janela e vamos deixar a luz do sol entrar. Não existe nada mais bonito do que o símbolo de uma porta se abrindo e lá do outro lado da porta um imenso jardim, um mundo colorido nos esperando. Se você for entrar nesse mundo, coloque flores nos teus cabelos. TVM é pra você que a gente faz.